tá? Só estou esperando entrar, beleza, tá tranquilo. Então, ó, pessoal, volume 7, capítulo... Deixa eu ver aqui o capítulo, para a gente Professor, não perder. que Pois página? não, página Repete a 40, página. página 41, tá? Tá bom. Do volume 7. É a página 41, só para confirmar o capítulo aqui, é o capítulo 14. Essa apostila eu quero ver se eu termino essa semana, tá? Porque agora é mais teoria, então é mais tranquilo. Deixa eu entrar aqui, beleza. Só que eu fiz o seguinte, para a gente não ficar perdido no assunto, na parte teórica, eu fiz um resuminho aqui, tá? Antes da gente começar a resolver o exercício. Então, a primeira lei da termodinâmica pode ser analisada para cada uma das transformações estudadas na unidade anterior. Então, eu posso associar a variação da energia interna de um gás relacionando as transformações isobárica, isovolumétrica e isotérmica, tá? Então, eu coloquei também que a variação da energia interna de um gás, o ΔU, é estabelecida pela diferença entre as energias trocadas na forma de calor e as trocadas na forma de trabalho. Então, quando um gás recebe calor, ele tem uma quantidade de calor positiva. Quando ele cede calor, essa quantidade de calor é negativa. Aí, para o trabalho, a gente tem que tomar cuidado. Quando o gás realiza trabalho, o trabalho é positivo, mas ele está perdendo energia, esse gás. Por quê? Porque ele tem que transferir a energia dele para empurrar o êmbolo do cilindro, por exemplo. Então, isso ocorre numa expansão, por exemplo. E quando o gás recebe trabalho, quando ele é comprimido, ele está recebendo energia. Então, esse trabalho é negativo devido a essa variação negativa do volume. Então, ó, eu posso relacionar as transformações com a variação da energia interna. Então, por exemplo, uma transformação isocórica, que é isovolumétrica ou isométrica, ela ocorre com a variável volume constante, com a variável de estado volume constante. Neste caso, se eu não tenho variação de volume, eu não tenho realização de trabalho. Então, o trabalho é zero, certo? Olha lá, qual a grandeza que é nula? O trabalho. Então, como é que eu reescrevo a primeira lei da termodinâmica? Se meu trabalho é zero, eu não tenho esse termo subtraindo aqui. Então, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Aí, numa isotérmica, o que acontece? Uma transformação isotérmica é aquela que é feita a temperatura constante. Se eu não tenho variação de temperatura, eu não tenho variação de energia interna. Então, a grandeza que é nula é o ΔU. Neste caso, como o ΔU aqui é zero, eu vou ter zero igual a Q menos T, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Aí, numa transformação isobárica, qual a variável de estado que é constante? A pressão. Neste caso, nenhuma dessas três grandezas envolvidas aí é nula, tá? Então, a equação que determina a variação da energia interna, ela é escrita de forma completa. ΔU é Q menos T, onde esse T, se eu não tiver variação de pressão, lógico, né? No caso é uma transformação isobárica, esse T é P vezes ΔV. E uma transformação adiabática, o que acontece? Uma transformação adiabática é aquela que o gás não troca calor com o meio externo. Neste caso, nenhuma das três variáveis de estados é constante. E como ele não troca calor com o meio externo, qual que é a grandeza que é nula? A quantidade de calor. Então, como é que eu reescrevo essa equação aqui em cima? Eu coloco zero no lugar de Q, a variação da energia interna é menos T. Aí, eu fechei com as transformações cíclicas nos gráficos, para a gente poder resolver os exercícios. Na física, um ciclo é uma sequência de transformações que começa e termina em um mesmo estado, repetindo-se periodicamente. Em outras palavras, pode-se dizer que o estado final PVT coincide com o estado inicial P0, V0, T0. Ou seja, se a transformação é cíclica, eu não tenho variação de energia interna. O meu ΔU nessa transformação é zero, certo? É importante saber que cada tipo de transformação gasosa é representado por um gráfico característico. Identificar e relacionar a transformação respectivamente ao seu gráfico
pode facilitar a compreensão das transformações cíclicas. Então, o quadro a seguir demonstra os principais tipos de transformação e seus respectivos diagramas. Então, para fechar, tá, pessoal? Uma transformação isobárica, eu tenho que a pressão permanece constante. No gráfico, pressão versus volume, eu tenho uma reta paralela ao eixo do volume. Numa isocórica, que é feita a volume constante, o gráfico é uma reta vertical relacionada ao diagrama P vezes V. Então, ó, pressão constante é uma reta horizontal, volume constante é uma reta vertical no gráfico pressão versus volume. Isotérmica é aquela onde a temperatura permanece constante e essa transformação é sempre feita de maneira lenta. Essa curva aqui é isotérmica, foi aquele exercício que nós resolvemos anteriormente. Nesses dois casos eu tenho grandezas diretamente proporcionais, neste caso aqui eu tenho as grandezas relacionadas de maneira inversa. E a transformação adiabática, o gás não troca calor, essa transformação ocorre em situações em que o gás é expandido ou comprimido rapidamente. Observe que não é uma isotérmica, tá? Essa curva aqui não tem a mesma característica dessa. Aqui é lento, aqui é rápido, tá? Então, vamos resolver exercício. Olha lá, da página 41 a 45, volume 7, capítulo 14, nós vamos resolver os exercícios relacionados à primeira lei da termodinâmica. Informações para as questões a seguir. Algumas definições são fundamentais para o estudo dos gases e das respectivas trocas de energia entre eles e o meio externo. A seguir estão algumas dessas definições. Então, para as aplicações usuais, a energia interna U de um gás equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. Segunda informação, a energia cinética média é calculada pela razão entre a energia interna U e o número de partículas que compõem o gás. Temperatura é uma grandeza associada à agitação térmica das partículas. Por isso, no caso de um gás, ela é proporcional à energia cinética média. Aí, questão 1, relacionada a essas definições. Essa tabela contém valores do número de mols e da temperatura de 5 amostras de gases. Então, tem as 5 amostras, de 1 a 5, o número de mols relacionado a elas, e a temperatura relacionada a cada amostra, tá? Na letra A, ele quer que a gente calcule a energia interna de cada gás. Foi dado, nesse caso, que o valor da constante universal dos gases é igual a 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Então, como é que eu vou calcular essa energia interna? Eu vou multiplicar 3 meios de N vezes R vezes T, onde esse N é o número de mols, T é a temperatura absoluta. Tá, então, para cada gás eu vou fazer essa conta lá, ó. Para o gás 1 é 3 meios de N dele que vale 2, R que é 3,8, T que é 400. Aí cancela o 2 com 2, multiplica 3 por 8,31 vezes 400, dá 9.972 joules. Para o gás 2, eu tenho que o número de mol também é 2, só que agora a temperatura é 800. Simplificou, esse produto dá 19.944. O gás 3, o número de mols dele é 1, para uma temperatura de 2.000 Kelvin. Não dá para simplificar nada aqui. Até dá, né? O 2 com 1.000, com 2.000. Então, multiplicando o numerador, dividindo por 2, eu tenho esse resultado de baixo aqui, que é 24.930. O gás 3 a mesma conta, só que agora o número de mols é 8, para uma temperatura de 400. Simplificando 8 com 2 aqui, dá 4, dá 1. O resultado é 39.880 joules. Então, observe que essa energia interna, ela vai depender do número de mols e da temperatura absoluta, tá? Depende dessas duas grandezas, porque o R é constante. E finalizando, para o gás 5 eu tenho 30 mols a uma temperatura de 200 Kelvin, simplificando 30 com 2 aí, dá 15, dá 1, o resultado é 74.790 joules. Aí, o que Professor, acontece? Pois não.
uma pergunta. Você pode voltar ali no gás 1 para eu tirar uma foto? Para eu copiar? No 1? É? Beleza, peraí, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu aumentar aqui para você, para ficar legal. Ah lá, ó. No 1, eu tenho 3 meios de nRT. No caso, o meu N é o número de mols aqui, né? 2 mols. O T, a temperatura de 400. Aí, simplificando. Certinho, Duda? Certinho, obrigada. Nada. Show. Aqui, beleza. Tranquilo. Aí, na questão 2, na letra B da questão 1, ele quer saber o seguinte. Baseado no texto e nos cálculos efetuados no item A, assinale V para afirmações verdadeiras, F para as falsas. Aí eu coloquei a tabela aqui de novo, tá, pessoal? Pra gente... Cadê a tabela? Aqui. Eu coloquei a tabela aqui de novo para a gente poder ir fazendo a comparação, para a gente não ficar perdido, indo e voltando. Então, ó, comparando os gases 1 e 2, pode-se concluir que, para uma mesma quantidade de partículas, olha lá, 1 e o 2 têm o mesmo número de mols, ó, 2, 2. Quanto maior for a temperatura, maior será a sua energia interna. Sim. Se eu não tenho variação de N e de R, como é que essa energia interna vai variar? Variando a temperatura, é diretamente proporcional. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Beleza, verdadeiro. Olha lá, para uma mesma quantidade de partículas, a energia interna de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura interna. Beleza? Por que aqui é verdade? Porque o valor de N é o mesmo. Então, eu só vou ter variação de U para variação de temperatura quando N é constante. Aí ele fala na segunda afirmação. Comparando os gases 1 e 4, pode-se concluir que para uma mesma temperatura, lá, o gás 1 é 400 Kelvin, tá aqui, ó. O gás 4 também 400 Kelvin. Então, comparando os gases 1 e 4, pode-se concluir que para uma mesma temperatura, quanto maior for a quantidade de partículas, maior será a sua energia interna. Perfeito? Verdade? Para uma mesma temperatura, a energia interna aumenta se aumentar o número de mols. Certo? Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. O U, ele é diretamente proporcional a N e a T. Sempre. Então, se eu mantiver uma dessas duas constantes, eu vou ter a relação com a outra. Aumentando a temperatura, por exemplo, aumenta a energia interna. Mantendo constante a temperatura, como é que eu vou aumentar a energia interna? Variando o número de mols, aumentando o número de mols. Aí eu coloquei aqui de novo, ó, a tabelinha, ó, coloquei aqui, achei, é o único lugar que eu achei a pôr. Então, ó, comparando os gases 3 e 5, ó, o 3 com 1 mol, o 5 com 30 mols. Pode-se concluir que quanto maior for a temperatura, maior será a sua energia interna? Não. A energia interna depende do número de mols e da temperatura, tá? Então, ela é falsa. Olha lá, a energia interna de um gás depende, além da temperatura, do número de mols. Eu só posso fazer essa comparação se eu fizer aqui, nós fizemos as duas primeiras afirmações. Manter uma constante, variar a outra. Aí, na quarta afirmação. Comparando os gases 2 e 3, ó, o 2 aqui, com o 3. Pode-se concluir que quanto maior for a quantidade de partículas, maior será a energia interna. Não, eu não mantive a temperatura constante. Então, a energia interna de um gás vai depender do número de mols e da temperatura absoluta. Certo? Aí, fechando. Por tudo que foi analisado nesses exercícios, conclui-se que a energia interna depende da quantidade de partículas e da temperatura do gás. Sim, ela é sempre diretamente proporcional ao número de partículas, a quantidade de partículas que é o número de mols, e da sua temperatura absoluta. Beleza? Vamos apagar essa tabela aqui. Joia. Só uma pergunta. Tranquilo até aqui? Sossegado? Posso continuar? Se estiver muito rápido, pessoal, me avisa, tá? Porque como é teórico, a gente vai
discutindo, vai analisando uma questão puxando da outra. Então, se tiver muito rápido, me avisa que eu volto, tá? Deixa eu só pegar o nome de vocês aqui para anotar. Eu recebi todos os trabalhos, tá? Tá tudo tranquilo. Já corrigi todos. Eu só vou mandar a nota para vocês depois que eu fechar essas atividades, que tem algumas atividades que estão pendentes ainda. Então, fechando todas essas atividades, como eu já tenho a nota do trabalho, já tenho a nota da prova bimestral, fechando essas atividades hoje, estourando quinta-feira, eu mando a nota para vocês, tá? Eu mando individualmente no e-mail de cada um, igual fiz das outras vezes, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vai abrir tudo de novo, beleza. Essa tabela mostra os valores inicial U zero e final U da energia interna de 4 amostras de gases, os quais possuem uma mesma quantidade de partícula. Então, meu N aqui é igual, tá? Ou seja, mesmo número de mols. Define-se variação da energia interna como a diferença entre a energia final e inicial. Assim, essa variação da energia interna pode ser calculada subtraindo-se a energia interna final U da energia interna inicial U zero. Então, na letra A do exercício 2, ele quer que a gente preencha essa tabela com os dados da amostra de cada gás relacionada à energia interna inicial e final. Ou seja, nós vamos calcular a variação de energia interna de cada gás. Com isso, a gente sabe se o gás aqueceu ou se o gás esfriou. Tá? Então, como é que fica o gás 1? É 20 menos 10, uma variação de 10. Gás 2, 20 menos 5, uma variação de 15. No gás 3, 5 menos 5, então não varia. E no gás 4, é 5 menos 10. Então, o que eu posso já adiantando aqui, que na situação associada ao gás 1 e ao gás 2, a temperatura dele aumentou. Então, nesses dois casos, o gás esquentou. Por quê? Porque a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. O número de mols aqui é o mesmo. Então, para o 1 e o 2, ele aqueceu. Ele recebeu energia, por exemplo, na forma de calor. E no 3, ele manteve a temperatura constante, porque não houve variação de energia interna. E o gás 4 esfriou. Tá? Então, isso nós vamos ver agora. Olha lá, qual o significado dos sinais positivos e negativos obtidos nos cálculos dos itens anteriores? Significa o seguinte, ó. Se ΔU for positivo, a energia interna e, consequentemente, a temperatura do gás aumentam. Se ΔU for negativa, a energia interna e, consequentemente, a temperatura do gás diminuem. Se ΔU for igual a zero, a energia interna e a temperatura inicial são iguais à energia interna e à temperatura final. Tá? Então não houve variação de temperatura. Ele nem esquentou nem esfriou, ele manteve o estado dele. Aí, letra C. Considerando as informações apresentadas e a tabela, complete os espaços em branco com uma das palavras que se encontram dentro dos parênteses. Então, ó, se a energia interna de um gás aumenta, no caso do gás 1, o ΔU dele é igual a 10, né? Pode-se afirmar que ele recebeu energia. Ele aqueceu, então teve que ter um agente externo cedendo energia para ele, na forma de calor, devido a esse aquecimento. Consequentemente, sua temperatura final, se ele aqueceu e recebeu energia, essa temperatura final é maior que a temperatura inicial. Então, se a temperatura interna de um gás diminui, pode-se afirmar que ele cedeu energia. Consequentemente, sua temperatura final, como ele cedeu energia, é menor que a temperatura inicial. Aí a terceira condição aqui, né, pra gente...
analisar quando ele recebe, quando ele cede e quando ele não troca. Então, se a energia interna de um gás permanece constante, pode-se afirmar que o gás não trocou energia, ou então cedeu a mesma quantidade de energia que recebeu. Consequentemente, sua temperatura final é igual à temperatura inicial. Aí, para resolver a letra D, pessoal, eu peguei aquela tabela que nós resolvemos na letra A do exercício 2 e copiei ela nessa página para a gente poder analisar essas afirmativas aqui, senão a gente fica perdidaço na solução do exercício. Então, eu recriei a tabela aqui para a gente analisar essas 5 afirmações. Então, considerando o texto e a tabela, assinale V para as afirmações verdadeiras, F para as afirmações falsas, lembrando que os gases possuem o mesmo número de mols, ou seja, a variação da energia interna vai ocasionar a variação da temperatura. O número de mol é o mesmo, tá? Então, na situação inicial, os gases 2 e 3 estavam em equilíbrio térmico. Vamos ver, ó, na situação inicial, o 2, a energia interna dele inicial é 5 e o 3 também. Ou seja, se eles têm a mesma energia interna inicial, eles possuem a mesma temperatura inicial. Isso é condição de equilíbrio térmico. Não vou ter troca de calor entre eles. Eles estão à mesma temperatura, então não vou ter energia térmica em trânsito, né? Não vou ter calor trocado. Então a afirmação 1 é verdadeira. Olha lá, ó. Como possuem o mesmo número de mols, isso é a afirmação do exercício, e iguais energias internas, estão à mesma temperatura, ou seja, em equilíbrio térmico. Olha lá, ó. Energia interna de cada um é a mesma inicial, então isso significa que eles possuem a mesma temperatura inicial, então eles são em equilíbrio térmico. Aí no final a gente tem que ver o que aconteceu, né? Tem que ver em relação a isso daqui. Então, ó, na situação inicial, a temperatura do gás 1 é menor que a do gás 2. Vamos ver? Gás 1 na situação inicial. Eu tenho uma energia interna inicial de 10. Gás 2, eu tenho uma energia interna inicial de 5. Ou seja, a temperatura do gás 1 é maior que a temperatura do gás 2. Então, isso é falso. Ao contrário, né? Por que a temperatura inicial do gás 1 é maior que a do gás 2? Porque ele possui maior energia interna inicial do que o 2. Tá? Aí, afirmação 3. O gás 2 ganhou energia interna e o gás 4 perdeu. Como é que eu vou saber se ganhou energia interna ou se perdeu energia interna? Pela variação de energia. Então, ó, quanto que o gás 2 tem? O gás 2 tem 15. Então, isso significa que ele aqueceu. Então, ele recebeu energia. Então, ele ganhou. Tá, beleza. Qual que é a variação da energia interna do gás 4? É menos 5. Isso significa que a temperatura dele diminuiu, ou seja, ele perdeu energia. Tá? Então, tá verdade aqui. Para o gás 2, ΔU é positivo, para o gás 4 é negativo. Portanto, o gás 2 ganhou energia e o gás 4 perdeu. Então, toda vez que ΔU é positivo, o gás ganha. Toda vez que ΔU é negativo, ele perde, tá? Energia na forma de energia interna, tá? Que relaciona quantidade de calor, trabalho. Aí a gente analisa separadamente. O gás 1 aqueceu e o gás 3 esfriou. O gás 1 aqueceu, realmente. Por quê? Porque a variação da energia interna dele é positiva. Porém, o gás 3, ele nem aqueceu nem esfriou. Ele manteve a energia interna constante. Então, a afirmação 4 é falsa. Olha lá, o gás 1 aqueceu, pois sua energia interna aumentou. O gás 3 manteve sua energia constante, pois a energia interna não variou. Então, ele não aqueceu nem esfriou, ele manteve a temperatura do início. Aí, afirmação 5. O gás 2 aqueceu, olha lá, ΔU positivo, beleza, então ele aqueceu. O gás 2 esfriou, ΔU negativo, perfeito.
Lá, por que o gás 2 aqueceu? Porque o ΔU dele é positivo. Por que o gás 2 esfriou? Porque o ΔU dele é negativo. Beleza? E fechando, a temperatura inicial e final do gás 3 é a mesma. Sim, por que a temperatura final e inicial do gás 3 é a mesma? Porque a variação da energia interna é nula. Então, isso significa que a temperatura manteve-se constante. Beleza? Exercício 3, fácil também, bem tranquilo. Nós vamos associar o sinal ao símbolo para a gente poder quantificar depois. Então, ó, em termodinâmica, as quantidades de energia trocada são representadas por letras. ΔU, que determina a variação da energia interna, Q, que determina o calor, a quantidade de calor trocada, e T, que relaciona o trabalho mecânico, tá? E os sinais positivos ou negativos. Então, positivo é para quem ganha, negativo para quem perde, que vão simbolizar os fenômenos ocorridos. Traduza para a linguagem de sinais, né, associando o símbolo e o sinal, os fenômenos descritos a seguir. Então, qual que é o símbolo e o sinal que eu vou relacionar quando o gás recebe calor? Ah, eu esqueci de completar a 5 lá, mas tudo bem, já tá. Eu já tinha explicado, tudo bem. Vamos voltar aqui, senão a gente perde a linha. Então, ó, o gás recebe. Quando um gás recebe calor, isso está simbolizado pelo símbolo Q associado ao sinal positivo. Um gás perde calor quando o Q dele é negativo. Um gás realiza trabalho quando ele expande. Então, o Q dele é positivo, o T dele é positivo. E um gás recebe trabalho quando ele comprime. Então, o T dele é negativo. A energia interna de um gás aumenta quando o ΔU dele é positivo, e a energia interna de um gás diminui quando o ΔU dele é negativo. Aí, ó, bem tranquilo. Então, associado ao calor, quem recebe é positivo, quem perde é negativo. Associado ao trabalho, se o gás realiza trabalho, T é positivo. Se o gás recebe trabalho, T é negativo. E associado à energia interna, a energia interna aumenta, eu vou ter ΔU positivo. Se a energia interna de um gás diminui, o seu ΔU é negativo. Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos quantificar isso. Nós vamos relacionar esses símbolos a valores numéricos associados a seus sinais. Então, ó, um gás recebe 50 calorias de energia na forma de calor e realiza um trabalho de 30 calorias. Converta as informações acima para a linguagem matemática da termodinâmica. Então, ó, 50 calorias de energia na forma de calor é mais 50 para o Q. E como o gás realiza um trabalho de 30 calorias, o T dele é mais 30. Beleza? Aí ele fala o seguinte: o gás ganhou energia na forma de calor ou de trabalho? Vamos entender uma coisa aqui, pessoal. Apesar do trabalho estar associado a um sinal positivo, a gente tem que tomar cuidado, porque esse sinal positivo associado ao trabalho está realizado ao esforço que o gás faz. O gás realiza trabalho, então ele perde energia. Só que nesse caso aqui, a quantidade de calor que ele recebeu é maior que o trabalho que ele realizou. Então, esse gás ganha energia na forma de calor. Olha lá, o gás recebeu energia na forma de calor. Por quê? Porque o trabalho que ele recebeu é maior que o trabalho que ele recebeu, não, perdão. O calor que ele recebeu é maior que o trabalho que ele realizou. Beleza? Então, o gás recebeu energia na forma de calor. Aí na letra C, o gás perdeu energia na forma de calor ou trabalho? Ele perdeu energia na forma de trabalho. Então, ele recebe energia na forma de calor, porque eu vou ter um ΔU positivo, e ele perde energia na forma de trabalho, porque ele realizou trabalho. Perdeu energia.
Aí, na letra D, o gás ganhou mais energia que perdeu ou perdeu mais energia que ganhou? Ele ganhou mais energia do que perdeu, né? Olha lá, ele recebeu mais energia do que cedeu, pois recebeu uma quantidade de calor maior que o trabalho que realizou. Então, na hora de fechar a conta, que é calcular a variação da energia interna, o resultado dessa variação vai dar positivo, olha lá, ó. O ΔU é Q menos T. Então, esse meu ΔU, ele vai ser 50 menos 30, vou ter um ΔU de mais 20. Então, esse gás aqueceu. Por que ele aqueceu? Porque a variação da energia interna dele foi positiva. Beleza? É bem fácil, bem tranquilo. Vamos fazer o contrário agora. Ó, o gás recebe 30 calorias de energia na forma de calor. Então, manteve o recebimento de energia na forma de calor, igual ao exercício 4. Só que agora ele recebe um trabalho de 10 calorias. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Em relação ao trabalho, toda vez que ele realiza, esse trabalho é positivo. Pensa assim, um gás está realizando trabalho, então ele está fazendo um esforço para expandir, certo? E toda vez que ele recebe trabalho é porque ele está sendo comprimido. Então, se ele expande, a variação do volume é positiva, o trabalho é positivo. Se ele comprime, a variação do volume é negativa, esse trabalho é um trabalho negativo, tá? Só que o sinal negativo está associado a uma coisa que ele está ganhando, porque tem um agente externo realizando trabalho sobre ele. Então, ele quer saber o seguinte na letra A: converta as informações acima para a linguagem matemática da termodinâmica. Então, para o calor é mais 30 e para o trabalho é menos 10. Tá? Ele recebeu energia na forma de trabalho, ele foi comprimido, é menos 10. Então, o gás ganhou energia na forma de calor ou de trabalho? Neste caso, o gás recebeu energia nas duas formas. Porque ele recebeu energia na forma de calor e foi realizado um trabalho sobre ele. Então, ele ganhou energia nas duas formas. O gás perdeu energia na forma de calor ou de trabalho? Em nenhuma das duas. Ele não cedeu energia, ele só recebeu. No 4, ele recebeu na forma de calor, mas cedeu na forma de trabalho, porque ele realizou trabalho. Aí na letra D, o gás ganhou mais energia que recebeu ou perdeu mais energia do que ganhou? O gás recebeu mais energia do que cedeu. Por quê? Porque ele não cedeu energia. Aí na letra E, ele quer que a gente calcule a variação da energia interna desse gás. Então, meu ΔU é Q menos T, o ΔU vai ser 30 do calor que ele recebeu, menos 10 do trabalho que ele recebeu também. Então, dá mais 40 calorias. Então, nesse caso, o gás aqueceu ou resfriou? Como a variação da energia interna é positiva, esse gás aqueceu. Certo, gente? Só uma pergunta, não tá dando para acompanhar? Tá tranquilo para acompanhar? Se tiver muito rápido, intercede aí que eu volto, tá? Um pouquinho rápido, professor. Tipo, não consegui copiar o restinho do último exercício. Tá, eu volto aqui, eu volto. Mas em relação a isso, Rafael, você fica tranquila, porque essas aulas estão sendo gravadas e esses exercícios eu vou mandar ele resolvido para vocês. Mas eu volto aqui, sem problema nenhum. Deixa eu voltar aqui. Letra E e F, né? Esses dois últimos aqui, né? Então, observe. Sim. Beleza, então. Então, ó, como é que eu vou calcular a variação de energia interna desse gás que recebeu 30 calorias na forma de trabalho e foi realizado na forma de calor e foi realizado um trabalho de 10 sobre ele? É só determinar que essa variação da energia interna é a quantidade de calor Q menos o trabalho. Então, ele recebeu 30 de calor e foi realizado um trabalho de 10 sobre ele. Esse sinal negativo aqui, entre parênteses,
está indicando esse recebimento de energia na forma de trabalho. Ele foi comprimido, então o trabalho é negativo. Então, operando aqui, né, menos 10 aqui vai dar mais 10, somado a 30, eu tenho 40 calorias. Então, como a variação da energia interna é positiva, esse gás aqueceu. Aí o exercício 6. Um gás perde, agora ele está perdendo, 20 joules de energia na forma de calor e realiza um trabalho de 30 joules. Como é que eu vou transformar isso em linguagem de sinais da termodinâmica? Então, como ele perdeu o calor, 20 joules na forma de calor, o Q dele é menos 20. E como ele realizou um trabalho de 30 joules, o T dele é mais 30. Tá? Volto a afirmar. O sinal positivo para o trabalho está associado à expansão. O sinal negativo está associado à compressão. A expansão determina que o gás está realizando o trabalho. A compressão determina que está sendo realizado trabalho sobre ele. Aí na letra B, o gás ganhou energia na forma de calor ou de trabalho? O gás não recebeu energia. Mas como? Se eu tenho um trabalho positivo? Justamente. Esse trabalho positivo indica que o gás está realizando esse trabalho. Ele está perdendo energia, ele está fazendo esforço para variar esse êmbolo. Então, ele perde energia na forma de calor e perde energia realizando trabalho. Então, esse gás não recebeu energia. Em nenhum dos dois tipos. Aí na letra C, o gás perdeu energia na forma de calor ou de trabalho? Ele perdeu energia nas duas formas. Ele cedeu energia na forma de calor e de trabalho. Calor porque ele perdeu 20 joules. E na forma de trabalho porque ele realizou esse trabalho, ele fez o esforço. Então, se ele fez o esforço, ele transformou a energia dele em um outro tipo de energia. Ele transformou a energia interna dele na energia relacionada à movimentação desse êmbolo, na expansão desse volume. Aí, fechando, letra D. O gás ganhou mais energia que perdeu ou perdeu mais energia do que ganhou? O gás só cedeu energia. Então, nesse caso, é bem diferente do que aconteceu no exercício 4, né? No exercício 4, ele recebeu energia na forma de calor, mas ele realizou o trabalho. Mas, no fim, como o calor que ele recebeu era maior que o trabalho que ele realizou, ele ganhou energia. Aqui, não. Ele está perdendo energia na forma de calor e está realizando trabalho. Então, ele só... Eu tô confundindo. Perdeu, cedeu. Eu tô confundindo essa parte. Não tô entendendo. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só voltar aqui. Quem que é? É a Rafaele? Rafaele, é o seguinte. Vamos voltar lá naquela linguagem de sinal que a gente tinha lá no início. Vou voltar aqui. Quer ver, ó? Vou voltar nesse exercício aqui. Eu voltando nesse exercício 3 aqui, você vai entender. Quer ver? Então, o que acontece? Para eu determinar a variação de energia interna, quantidade de calor e trabalho, eu tenho que associar o sinal positivo ou negativo, certo? Então, quando um gás recebe calor, vamos pensar no seguinte: eu pego um recipiente, uma garrafa de água, vamos pensar dessa maneira, um vidro de desodorante, aerosol, e coloco esse vidro de desodorante no sol. O que vai estar acontecendo? Eu vou ter uma troca de calor entre esse vidro de desodorante e o ambiente no qual ele se encontra. A temperatura do ambiente, se ela tiver maior que a temperatura do recipiente, ela vai transmitir, ela vai fornecer calor para esse vidro. Então, quando um gás recebe calor, ele está associado ao mais Q, ao Q positivo. Quando um gás perde calor, vamos supor, eu pego esse vidro de desodorante que estava no sol e ele chegou, por exemplo, a uma temperatura de 30 graus.
Ele estava numa temperatura ambiente de 20, foi colocado num ambiente cuja temperatura era 30, então ele recebeu energia na forma de calor desse ambiente, certo? Então, o Q dele é positivo. Aí vamos supor que esse corpo que se encontra a uma temperatura de 30 graus seja colocado dentro de um freezer cuja temperatura é menos 5. Então, o que vai acontecer? Calor é energia térmica em trânsito, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Como o interior do freezer está uma temperatura muito menor que esse recipiente vai perder calor para o freezer, por estar a uma temperatura mais elevada. Então, essa perda de calor está associada ao sinal negativo relacionado ao símbolo Q. Aí, na realização de trabalho, vamos entender uma coisa. O gás realiza trabalho quando ele aplica um esforço sobre o recipiente no qual ele está confinado. Então, para ele realizar trabalho, ele tem que transferir a energia dele para o êmbolo do cilindro no qual ele se encontra confinado, por exemplo. Essa energia que ele transfere vai fazer com que esse volume aumente. Esse aumento de volume determina uma variação positiva desse volume. E isso determina um trabalho positivo. Então, toda vez que o trabalho é positivo, é porque o gás está realizando trabalho e está perdendo a sua energia porque ela está sendo transformada em outro tipo de energia. Então, para expandir, o gás precisa realizar um esforço. Esse esforço que ele realiza está associado à realização de trabalho dele. Então, o trabalho é positivo. Aí, quando um gás recebe trabalho, é porque ele está sendo comprimido. Então, tem um agente externo que está transferindo sua energia para o gás. Isso faz com que, por exemplo, um agente externo aperte o êmbolo de um cilindro. Essa força aplicada ao êmbolo faz com que o volume diminua, ou seja, que o gás seja comprimido. Então, eu estou transferindo a energia desse agente externo para o gás. Como esse gás comprimiu, eu tenho uma variação negativa de volume. Então, eu tenho um trabalho negativo. Então, trabalho positivo é o trabalho associado à expansão de um gás. O gás está transferindo a energia dele. E trabalho negativo é o trabalho associado a um gás que está recebendo energia. Tá? Então, os sinais são contrários. A energia interna de um gás aumenta, o ΔU é positivo. Quando a energia interna de um gás diminui, o ΔU é negativo. Como é que eu relaciono esse ΔU com a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho mecânico? Tranquilo agora, Rafael? Ficou claro? Agora sim, agora eu entendi. Beleza, então. Então vamos para o exercício, se eu não me engano, é o exercício 6. O 6, é o 6. Ó, vamos resolver esse exercício 6. Deixa eu ir por aqui para a gente não ficar abrindo páginas. Então, vamos voltar no exercício 6 para a gente fechar a ideia. Então, lá, um gás perde 20 joules de energia na forma de calor, então o Q dele é menos 20, e realiza um trabalho de 30 joules. Então, o T dele é mais 30. Então, nesse caso, o gás ganhou energia na forma de calor ou de trabalho? Então, por que o gás não recebeu energia? Porque ele perdeu energia na forma de calor. É aquela história de eu pegar o tubo de desodorante que está a 30 graus e colocar dentro de um freezer que está a menos 5, certo? E ele realizou trabalho, ele teve esforço. Pensa no seguinte, de que maneira você fica mais cansado
indo do primeiro andar ao 10º andar de um prédio? Subindo pela escada ou subindo de elevador? Subindo pela escada, você está realizando trabalho. Então, você está perdendo energia. Subindo pelo elevador, o elevador está realizando trabalho para você. Então, você não está perdendo essa energia, a sua energia, certo? Então, toda vez que um gás realiza trabalho, ele está cedendo a energia dele para o meio. Aí, na letra C, o gás perdeu energia na forma de calor ou de trabalho? Nesse caso, ele perdeu nos dois jeitos. Ele perdeu na forma de calor e trabalho. Aí, na letra D, o gás ganhou mais energia que perdeu ou perdeu mais energia que ganhou? Como ele só cedeu energia, ele perdeu tanto na forma de calor como na realização do trabalho. Aí na letra E ele quer que a gente calcule a variação dessa energia interna. Então, se ele cedeu energia o tempo todo, essa variação de energia interna tem que dar negativa. Olha lá, ó, perfeito. Ele perdeu 20 joules na forma de calor e realizou um trabalho de 30. Então, é 20 menos 30, dá menos 50 calorias. E neste caso, como a variação da energia interna é negativa, esse gás esfriou. Tá? Exercício 7. Um gás perde 20 joules de energia na forma de calor. Então, o Q dele é negativo. E recebe um trabalho de 20 joules. Ou seja, esse gás está perdendo energia na forma de calor. É a história lá de pegar esse recipiente que está a 30 graus, colocar dentro de um freezer que está menos 5. Ele vai perder a sua energia, o seu Q para o freezer. Eu vou ter energia térmica em trânsito do recipiente para o freezer. E só que está acontecendo o seguinte, ele está recebendo trabalho. Toda vez que um gás recebe trabalho é porque ele está sendo comprimido. Então o trabalho dele é negativo. Certo? Olha lá, ó, eu tenho um Q de menos 20 e um T de menos 20. Neste caso, o gás ganhou energia na forma de calor ou de trabalho. O que acontece, pessoal? Ele perde 20, mas recebe 20. Então, o gás recebeu energia na forma de trabalho? Não, peraí. Exercício 7. Ele recebeu energia na forma de trabalho, correto. Por que ele recebeu energia na forma de trabalho? A variação da energia interna dele que é negativa, que é nula. Eu fiz confusão aqui, desculpa. Ele recebe energia na forma de trabalho porque ele está sendo comprimido, ó, tá aqui no texto, ó. Beleza? O gás perdeu energia na forma de calor ou de trabalho? Aí ele perdeu energia na forma de calor. Tá? Aí na letra D, o gás ganhou mais, aí que foi a confusão que eu fiz, desculpa. O gás ganhou mais energia do que perdeu ou perdeu mais energia do que ganhou? O gás recebeu a mesma quantidade de energia que cedeu. Por quê? Porque ele perdeu 20 na forma de calor. Só que ele recebeu 20 na forma de trabalho. Então, na hora de eu equacionar isso, que é a variação da energia interna, o resultado vai dar 0. Tá? Olha lá, ó. Menos 20 da quantidade de calor que ele perdeu. Menos 20 aqui do trabalho que foi realizado sobre ele. Então, a variação de energia interna é 0. 8. Um gás perde 50 calorias na forma de calor, então o Q dele é negativo. E a transformação é do tipo isocórica, ou seja, essa transformação é feita a volume constante. Na letra A, ele quer o valor do trabalho no sistema internacional. A transformação não é isocórica? Então, numa transformação isocórica, eu não tenho variação de volume. Toda vez que o volume não varia, não há realização de trabalho. Então, o trabalho é nulo. Olha lá, ó, sendo a transformação isocórica, o volume não varia. E, consequentemente, T é igual a 0. É só lembrar, pessoal, o que é o T? O T é o produto entre a pressão e a variação do volume. Se a variação do volume é 0, o trabalho é 0.
Não tem realização de trabalho. Não houve movimentação do êmbolo, então não realizou trabalho. Para eu ter realização de trabalho, eu tenho que ter movimentação associada a uma força. Não teve isso. Na letra B, o gás realiza trabalho sobre o meio, ou o meio recebe trabalho do meio. O trabalho é zero. Então o gás não recebe e nem realiza trabalho. Eu não tive variação de volume. Então, devido ao... Cara, insistente, olha lá, ó. Devido ao trabalho, o gás recebe energia interna do meio ou cede energia interna para o meio. Neste caso, não recebe nem cede energia devido ao trabalho. Não houve realização de trabalho porque não houve variação do volume, tá? Então, o gás não realiza nem recebe trabalho e não recebe nem cede energia devido ao trabalho. Aí na letra D ele quer que calcule a variação de energia interna. Eu vou ter variação de energia interna porque tem o calor associado aí. Ele perdeu calor. Então, vou ter uma variação de energia interna que é Q menos T, que vai ser menos 50 do calor que ele perdeu, menos zero do trabalho que ele não realizou. Então, variação de energia interna é menos 50. É a história do tubo de desodorante. Eu pego um tubo de desodorante a uma temperatura de 30 graus, por exemplo, e coloco dentro de um ambiente que está uma temperatura de menos 5 graus. Ele vai perder energia para esse meio. Se não houver variação do seu volume, eu não tenho realização de trabalho. Então, ele só perde energia, a energia interna dele só diminui devido a esse calor que ele vai ceder. Tá? O 9. Ao receber 100 calorias de energia na forma de calor, agora o Q dele é mais 100, um gás sofre uma transformação isotérmica. Uma transformação isotérmica é caracterizada por ser lenta, havendo assim tempo suficiente para que o gás troque calor com o meio externo e mantenha sua temperatura constante. Então, o que vai acontecer aqui? Não houve variação de temperatura durante esse recebimento de 100 calorias de energia na forma de calor. Então, se não houve variação de temperatura, devido à transformação ser isotérmica, eu não tenho variação de energia interna. Tá? Olha lá, ó, na transformação isotérmica, o ΔU é zero. Não varia energia interna porque não houve variação de temperatura. A temperatura manteve-se constante. Aí na letra B, nessa situação, a temperatura do gás aumenta e diminui, ou diminui. Transformação isotérmica, o próprio nome já diz, é feita a temperatura constante. Aí ele quer, na letra C, o cálculo do trabalho no sistema internacional. Neste caso, pessoal, não tem como eu calcular o trabalho pelo produto da pressão e variação do volume. Não foi dado isso para a gente. Mas a primeira lei da termodinâmica permite o cálculo desse trabalho com os dados que a gente tem. Olha lá, quais são eles? 100 calorias que o gás recebeu na forma de calor e variação da energia interna igual a zero devido à transformação ser isotérmica. Então, a primeira lei da termodinâmica diz que essa variação da energia interna é a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. Aí é só substituir o valor, olha lá, ó. A variação da energia interna é igual à diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. A variação da energia interna é zero. A quantidade de calor dele é 100 positivo porque ele recebeu essas 100 calorias. Aí basta eu jogar o T para o primeiro membro que ele vai positivo, eu consigo calcular esse trabalho aí como sendo de 100 calorias. Ó que interessante, ó. Sabe o que é? Dá para a gente fazer uma análise aqui. A temperatura dele não variou. Que isso é a característica da transformação isotérmica.
Então, se essa temperatura não variou, essa variação de energia interna é nula, e ele recebeu 100 calorias na forma de energia, na forma de calor. Então, isso resultou no quê? Resultou num trabalho de 100 calorias também. É um trabalho positivo. Sabe o que aconteceu aqui, pessoal? O gás expandiu. O trabalho positivo, ele é característica de uma expansão volumétrica. Então, esse calor que ele recebeu fez com que o volume desse gás aumentasse a temperatura constante. Tá? O 10º. Em uma transformação isobárica, cuja pressão exercida pelo gás é 10 newton por metro quadrado, ocorre um aumento de volume de meio metro cúbico. Então, o P dele é 10, o ΔV dele é 0,5. É questão dada, né? Ele dá até a fórmula, dá até a relação para a gente calcular. Determine o valor do trabalho no sistema internacional, ou seja, em Joule, lembrando-se que, para transformações isobáricas, o trabalho pode ser calculado pela equação que relaciona o produto da pressão e da variação de volume. Então é só substituir, tá, pessoal? Não precisa fazer nada aqui, porque a pressão está em unidade do sistema internacional, Newton por metro quadrado. E o trabalho está... E a variação do volume também está em unidade no sistema internacional, que é metro cúbico. Então é só multiplicar o 10 da pressão com o meio da variação do volume, eu tenho 5 joules. Olha que interessante, ó. O que é o joule? O joule é o newton, que é a unidade de força, vezes metro, que é a unidade de deslocamento. Por que vai ficar newton vezes metro? Porque eu vou multiplicar newton por metro quadrado por metro cúbico. Então vai ficar newton dividido por metro quadrado vezes metro cúbico. Dá newton vezes metro, que é o joule, que é a unidade de trabalho. Trabalho, ele sempre está relacionado ao deslocamento que uma força qualquer aplica sobre um corpo. Então, se relaciona a força, relaciona a unidade, que é o newton. Se relaciona a deslocamento, relaciona a sua unidade, que é o metro. Newton vezes metro é joule. Facinho de guardar. Letra B. O gás realiza trabalho sobre o meio ou recebe trabalho do meio? O trabalho não deu positivo? Isso significa que houve uma expansão. Olha lá, o volume é positivo. Ó. Então, o gás realiza trabalho sobre o meio. Letra C. Devido ao trabalho, o gás ganha energia do meio ou o gás cede energia para o meio. Lembra, eu estou subindo 10 andares de um prédio pela escada. Eu estou cedendo energia e eu estou gastando energia. Então, neste caso, eu realizei o trabalho. Então, neste caso, o gás cede energia para o meio. Letra D. Se durante essa expansão o gás recebeu 20 joules de energia na forma de calor, qual é a variação de energia interna? Aí, como é que eu vou calcular a variação dessa energia interna? É a diferença entre esse calor que ele recebeu com o trabalho que ele realizou. Então, vai ser ΔU igual a 20 menos 5. Eu vou ter um ΔU de 15 joules. Beleza? 11. Um gás sofreu uma expansão adiabática. Ou seja, não houve troca de calor com o meio. Tá? Isso que significa o adiabático aí. Então, no texto está o seguinte, ó, um gás sofreu uma expansão adiabática, ou seja, seu volume aumentou em um curto intervalo de tempo, isso está relacionado à expansão, não permitindo troca de calor, isso está relacionado ao adiabático. No fim dessa série de exercícios, eu montei uma tabelinha para a gente fazer um resumo de tudo que foi visto, tá? Nesse processo, a energia trocada na forma de trabalho foi de 20 joules.
O gás realizou o trabalho sobre o meio ou recebeu o trabalho do meio? Vamos entender uma coisa? Houve uma expansão. Então, houve um aumento de volume, sem troca de calor, e esse aumento de volume, ele foi realizado por esse trabalho de 20 joules. Então, o gás realizou o trabalho. Olha lá, como houve expansão, o gás realizou o trabalho. Devido ao trabalho, o gás recebeu energia do meio ou cedeu energia para o meio? Não foi o gás que fez o esforço de expandir esse volume aí? Então, ele cedeu energia para o meio. A energia dele foi trocada com o meio para poder ocorrer essa expansão. Aí, na letra C, escreva matematicamente com símbolo e sinal adequados o valor trabalho. É menos 20. Aliás, desculpa, é mais 20. Por quê? Porque ele expandiu. Beleza? Aí na letra D, qual foi a quantidade de calor trocada com o meio externo? Respondo usando a simbologia matemática apropriada. A transformação é adiabática. Numa transformação adiabática, eu não tenho troca de calor com o meio externo. Então, o valor de Q é igual a zero. Olha lá, ó, o processo é adiabático. Portanto, não há troca de calor entre o gás e o meio externo. Ou seja, Q é igual a zero. Aí ele quer que a gente calcule a variação de energia interna. Aí é só jogar na expressão da primeira lei da termodinâmica, né? Delta U é Q menos T. O meu delta U vai ser zero da transformação adiabática, menos 20 joules do trabalho que ele realizou. Observe que toda vez que eu vou calcular a variação de energia interna, eu tenho que levar em consideração o sinal do trabalho. Trabalho positivo é quando o trabalho é realizado pelo gás. Trabalho negativo é quando o trabalho é realizado sobre o gás. Tá? Aí na letra F. Conclui-se então que uma expansão adiabática provoca um aumento ou uma diminuição na temperatura do gás. No caso, como o delta U nosso deu negativo, essa expansão adiabática provocou uma diminuição na temperatura do gás. Olha lá, ó, uma expansão adiabática. Sempre, tá, gente? Sempre vai acontecer isso. Toda vez que a expansão for adiabática, vai ocorrer uma diminuição na temperatura do gás. Tá? Porque na expansão adiabática, eu tenho Q igual a zero e trabalho positivo. Na hora que eu substituo nessa expressão da primeira lei da termodinâmica para calcular a variação da energia interna, eu vou ter zero aqui, menos o valor do trabalho, que é positivo. Então vai dar uma variação de energia interna negativa. Agora vamos fazer o contrário. Vamos ver que conclusão que a gente tira. Um gás sofreu agora uma compressão adiabática. Ou seja, seu volume diminui em um curto intervalo de tempo, não permitindo trocas de calor. Nesse processo, a energia trocada na forma de trabalho é de 30 joules. Então, ó, comprimiu sem trocar calor com o meio, certo? Então, se o gás comprimiu, é porque foi realizado um trabalho sobre ele. Então, neste caso, o gás realizou o trabalho sobre o meio ou recebeu o trabalho do meio? O gás recebeu o trabalho do meio externo. Por quê? Porque ele comprimiu. Devido ao trabalho, o gás recebeu energia do meio ou cedeu energia para o meio? Neste caso, o gás recebeu energia do meio na forma de trabalho. Ele não troca calor devido à transformação ser adiabática. Mas ele é comprimido, então tem um agente externo que realizou trabalho sobre ele, ou seja, tem um agente externo que cedeu sua energia para o gás. Então esse gás recebeu energia na forma de trabalho. Aí na letra C, escreva matematicamente com símbolo e sinal adequados o valor do trabalho. Neste caso, meu trabalho é menos 30 joules.
Compressão está associada a um trabalho negativo. Letra D. Qual a quantidade de calor trocada com o meio externo? Respondo usando a simbologia matemática apropriada. A transformação não é adiabática, é uma compressão adiabática. Isso significa que o volume diminui sem que ocorra troca de calor com o meio externo. Então, o meio Q é zero. Olha lá, o processo é adiabático. Portanto, não houve troca de calor entre o gás e o meio externo, ou seja, Q igual a zero. Aí ele quer que a gente calcule a variação da energia interna. Então, pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos T, o ΔU é zero, menos 30. Zero da transformação adiabática. Menos 30, entre parênteses, dele ter sido comprimido. Então, neste caso, o meu ΔU é 30 joules. Sabe como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre isso? Pega uma seringa e aperta a extremidade da seringa e comprime o êmbolo dela. Nessa compressão, você chegando a seringa perto do rosto e soltando essa extremidade, você vai sentir que o ar dentro dela está quente. É um processo próximo de uma compressão adiabática, tá? Então, conclui-se, então, que uma compressão adiabática provoca um aumento ou uma diminuição na temperatura do gás. Vai sempre provocar aumento da temperatura do gás. Então, a expansão adiabática provoca uma diminuição da temperatura do gás, a compressão adiabática provoca um aumento na temperatura do gás. Por quê? Porque na expansão adiabática, o ΔU é negativo, e na compressão adiabática, o ΔU é positivo. ΔU negativo significa que o gás esfriou, ΔU positivo significa que o gás aqueceu. Viu como é que é fácil? Desde o primeiro exercício, nós estamos falando a mesma coisa. Fechou nesse. Agora vamos para o ciclo. Então, o gráfico a seguir representa o ciclo de uma máquina térmica. Então, tem os processos de transformação aí de cada ciclo. É um ciclo fechado. Como é ciclo, não tem variação de energia interna, tá? E como é que eu calculo o trabalho total realizado em um ciclo? Pela área interna do ciclo, tá? Então, como é que eu vou calcular esse trabalho? Até coloquei a figura aqui de novo para a gente poder fazer a análise. No caso, o que ele fala? O trabalho realizado pelo gás em um ciclo é numericamente igual à área da figura formada no diagrama pressão versus volume. Neste caso aqui, pode separar a figura em duas. Um paralelogramo, que corresponde à área entre 1 e 4 metros cúbicos para o volume, ó, a região compreendida entre esse intervalo de 1 a 4, eu tenho essa figura aqui, que é o paralelogramo, que eu vou chamar de área 1. Olha lá, ó, dividi a figura. Aqui é a área 1. E a área 2 está relacionada à área de um retângulo, que vai de 4 a 7 metro cúbico. Como é que calcula a área de um paralelogramo? É a base vezes a altura. Tá? E a área de um retângulo também, pelo cálculo da base vezes a altura. No caso, quem que é a base do meu paralelogramo? É esse segmento horizontal aqui que mede 3. É o 4 menos 1. Quem que é a altura? É esse segmento aqui que mede 1. Beleza? Ou esse segmento aqui que mede 1 também, ó, 2 menos 1. Esses segmentos são paralelos. Eles representam o mesmo valor, tá? Devido a esse paralelogramo aqui, ó. Então, o trabalho total é a soma dessas duas áreas, da área 1 com a área 2. Olha lá, o que é a área 1? 2 menos 1 é a altura dele, multiplicado pela base, 4 menos 1. E no meu retângulo, quanto mede a base dele? 7 menos 4. É esse segmento aqui, ó. Esse segmento começa em 4, termina em 7, ele mede 3. E a altura dele começa em 1, termina em 2, ele mede 1, tá? Então, vai ficar 3 aqui, esse produto, né? 1 vezes 3, 3. E o produto aqui também dá 3. Logo, o trabalho desse ciclo é um trabalho de 6 joules. A resposta
é a letra B. E fechando os 14 exercícios aí, o diagrama pressão versus volumes para uma determinada amostra de gás está representado na figura a seguir. Se o sistema é elevado do estado A, aqui ó, não tem valor, não tem problema nenhum, para o estado B, ao longo do percurso ACB, fornece-se a ele uma quantidade de calor igual a 100 calorias e ele realiza um trabalho de 40 calorias. Se por meio do percurso ADB o calor fornecido é de 72 calorias, então o trabalho realizado em caloria vale quanto? Vamos entender uma coisa aqui. Eu tenho um ciclo onde ele chegou ao estado B por dois caminhos distintos. Ele foi por um caminho passando por C e D, chegando a B, e fez um outro percurso saindo de A, passando em B, em D e chegando no mesmo B. Ou seja, não importa se ele foi de A para B, passando por C, ou de A para B, passando por D, a energia interna em B é a mesma. É o mesmo ponto associado. Então, o que eu faço? Como é que eu calculo a energia interna? Eu vou relacionar essa quantidade de calor que ele recebeu aqui, de 100 calorias, com o trabalho que ele realizou, de 40 calorias. Eu vou ter a energia interna associada a essas duas fontes térmicas, a essa fonte térmica e a esse trabalho. Como saindo de A, passando em D e chegando em B, eu vou ter a mesma energia interna, eu consigo calcular o trabalho pela expressão da primeira lei da termodinâmica. Lá, ó. Então, saindo de A, passando em B, em C, chegando em B, ou partindo de A, passando em D, chegando em B. Isso aqui vai sempre representar a mesma energia interna. Então, o que nós vamos ter? Olha lá, ó. Aplicando a primeira lei da termodinâmica para o percurso ACB, eu tenho 100 calorias na forma de calor. Ele inverteu a fórmula aqui, não tem problema nenhum, tá? 100 calorias na forma de calor, 40 calorias do trabalho que ele realizou, eu vou ter uma variação de energia interna de 60 calorias. Agora, o que acontece? Ó? O estado inicial e o final são os mesmos para os dois percursos. Um sai de A, passa em C, chega em B. O outro sai de A, passa em D, chega em B. Portanto, a variação da energia interna no percurso ADB também é de 60 calorias. Então, se eu aplicar novamente a primeira lei da termodinâmica para o percurso ADB agora, nós vamos calcular esse trabalho. Quantidade de calor, ele deu no exercício, 72 calorias que ele recebeu na forma de calor. O ΔU não varia, porque a condição inicial e final é a mesma. 60 calorias. Aí é só passar esses 60 subtraindo aqui, eu vou ter o trabalho do percurso ADB de 12 calorias. Ah, mas a fórmula aí não está do jeito que a gente está vendo desde o início. Ele deu uma melhorada na fórmula. ΔU é Q menos T. Se eu passar T somando ΔU, eu tenho a expressão em função da quantidade de calor. Tá? Para finalizar, pessoal, a resposta é a letra C. Eu montei essa tabelinha aqui, ela está na apostila de vocês. Eu resolvi completar essa tabelinha aqui, que a gente pega o início da aula de hoje. A primeira coisa que nós vimos na aula, que eu voltei no conteúdo, eu fiz uma revisãozinha do conteúdo para a gente resolver os exercícios. Então, ó, este quadro representa na primeira coluna os nomes de algumas transformações gasosas. Nas colunas seguintes, deverá ser feita uma análise dessas transformações com base na primeira lei da termodinâmica. Então, ó, na primeira coluna nós temos uma transformação isocórica, volume constante, isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, e uma transformação adiabática, aquela que não troca calor. Então, não tem variável de estado constante. Aí ele quer saber na segunda coluna, na terceira coluna, qual dessas grandezas
associada à transformação é nula, e na quarta coluna ele quer que a gente reescreva a equação da primeira lei da termodinâmica, suprimindo, se houver, o termo nulo. Então, ficou legal aqui, ó, que dá para completar bacana, a gente fecha o conteúdo todo. Então, a transformação isocórica, a variável de estado que é constante é o volume. Se eu não tenho variação de volume, a grandeza que vai ser nula é o trabalho. Eu não realizo trabalho, porque para realizar trabalho eu tenho que variar volume. Aí como é que eu reescrevo a equação da primeira lei da termodinâmica? ΔU não é Q menos T? Neste caso, ΔU vai ficar igual a Q. Isotérmica, a variável de estado que é constante é a temperatura. Neste caso, qual que é a grandeza que é nula? Se eu não tenho variação de temperatura, eu não tenho variação de energia interna, então meu ΔU é nulo. E como é que eu reescrevo a equação? Vai ficar ΔU igual a Q menos T. ΔU sendo igual a zero, Q igual a T. Transformação isobárica, variável de estado que é constante, é a pressão. No caso, nas grandezas que eu tenho nula, nenhuma delas é nula. Nenhuma das três. A pressão não relaciona com quantidade de calor que recebe ou cede, com trabalho que recebe ou realiza, e com variação de temperatura que está associada à variação de energia interna. Então, não tem nenhuma das três nulas. A equação da primeira lei da termodinâmica, ela fica escrita da forma completa. ΔU é Q menos T. E uma transformação gasosa adiabática. Ela é aquela no qual eu não tenho troca de calor com o meio externo. Então, nenhuma das três variáveis de estado é constante. Eu não tenho nenhuma delas constante. No caso, meu Q é zero. E como é que eu reescrevo a minha equação da primeira lei da termodinâmica? Eu considero nessa equação aqui Q igual a zero, ΔU igual a menos T. Beleza, gente? Ó, vou fazer o seguinte. Eu não vou entrar em entropia agora, porque senão a desorganização da nossa aula vai ficar muito grande. Que entropia relaciona isso. A entropia ela vai relacionar o grau de desorganização de um gás, de uma configuração de um fenômeno. Então, vou deixar para a gente entrar em entropia na quarta-feira, e entrando em entropia, eu já fecho com atividade e a gente já fica com... Travou. Aí, voltou. Eu fecho com as atividades na quarta-feira, aí eu já passo a matéria para vocês, a atividade para vocês para entregar na sexta-feira. Com certeza eu já consigo fechar essa nota essa semana, tá? Quem não me entregou a atividade ainda da semana passada, por favor, entrega hoje para eu poder fechar com tranquilidade a nota de vocês, tá? Para ficar tudo zerado comigo em termos de atividade, de participação. Participação aqui eu não vou ter problema, tá tranquilo. Eu preciso dessas atividades para fechar uma parte do ponto de vocês. O trabalho já está corrigido, a prova bimestral já está corrigida, mas no final da semana eu mando a nota para vocês, beleza? Então, gente, por hoje é só. Se alguém não pegou alguma coisa, me manda um e-mail, conversa por e-mail depois que eu tiro a dúvida, tá? Obrigado da presença de todo mundo aí, da participação. Na quarta-feira nós estamos. Beleza, Gabriel. Quarta-feira, você também. Quarta-feira nós estamos firme aí, juntinho. Certo? Beleza. Tchau, Eli. Falou, Rafael. Professor, com Deus. Tchau, professor. Tchau, Rafael. Tchau, Tarek. Tchau, Marco. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo aí. Tudo de bom para vocês. Tchau, Kari. Tchau, Duda. Um abraço.